Jesus. Às vezes fico até sem força para ministrar, me ajudem. Aleluia. Quero pedir para que o Dudu projete ali, se você quiser acompanhar na sua Bíblia, na sua tradução que você mais gosta. Eu gosto da tradução atualizada, corrigida e atualizada, por eu ser uma pessoa mais atualizada, né, nesses últimos tempos. Mas tem gente que gosta da nova linguagem de hoje, outros gostam da NVI, outros gostam só da corrigida. Então, porque foram muito corrigidos na vida, né, como eu, mas eu me atualizei um pouco. Então, João capítulo 20, hoje é dia de ceia, e eu estava lendo, nada é por acaso, e eu estava lendo e o Senhor me fez lembrar que é dia de ceia. Casualmente eu estava lendo no final aqui o Evangelho de João, agora estou continuando, já estou em Atos dos Apóstolos, e está sendo assim, cheio do fogo de Deus, mas é tão precioso que o Senhor vai dando os insights dos céus, e mostrando, ei, reparta com o povo aquilo que eu estou te entregando. Ontem nós estávamos no jantar da minha esposa, né, que amanhã ela se tornará idosa, uma idosa mais linda do sul do Brasil. Fica em pé para quem não te conhece. Alguém levante ela, por favor. Glória a Deus. Vai ficar em pé, ela vai. Olhe para lá, Lê. Olha aí, glória a Deus. Nem parece que tem 60 anos, né? Parece... Não, ela parece 30, mais 30, né, Lê? Que dá 60, né? Amanhã ela vai se tornar idosa. Mas uma idosa, ela vai ter um belo cuidador dela. Continuamos, né? Glória a Deus. Então eu estava falando que estava ontem no jantar da minha esposa, que ela fez antecipado, e algumas pessoas disseram assim, pastor, eu tenho que ir para casa porque amanhã eu tenho compromisso. E eu fiquei assim um pouquinho curioso, e eles me responderam, o meu compromisso é estar na FUVE amanhã, estar ouvindo a palavra de Deus. Precioso que é isso, né? Que bom que você está aqui, a igreja está bonita, glória a Deus, né, Lu? Olhando aqui, está ou não está bonita, né? Claro, ficou um pouquinho menos bonito porque eu saí de lá, né? Mas continua bela ainda, né? É verdade. Aleluia. João 20, então eu vou ler vários versículos, para a gente ter a ideia do todo. Vou deixar meu relógio aqui para eu não me perder, não terminar antes da meia-noite. Aleluia. Então diz assim, do 20 ao 18. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo a quem Jesus amava, e disse, tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis, e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. Pois ainda não tinham compreendido a Escritura que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e... Põe uma outra luz aqui para mim que apagou a minha. E olhou para dentro do túmulo e viu 2 anjos vestidos de branco, sentado onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram, mulher, por que choras? Ela lhes respondeu, porque levaram o meu Senhor e não sei onde puseram.
Tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu tiraste, dize-me onde puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos. E dize-lhes: subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos: vi o Senhor, e contava que ele lhe dissera essas coisas. Glória a Deus. Pode projetar luz no povo que eu quero vê-los. Glória a Deus. Então, amados, que experiência extraordinária. Quando nós olhamos a Bíblia à luz da projeção de Deus, quando o meu e o teu coração está desejoso de ser conduzido pelo Espírito Santo, porque quem traz a revelação dessa palavra, dessas letras, é nada mais, nada menos do que a minha e a tua entrega à voz do Espírito Santo. E quando a voz do Espírito Santo começa a encontrar espaço, guarida nos nossos corações através da nossa audição, então nós passamos a interagir com os céus. Quando eu comecei a ler essa passagem, eu me vi numa atmosfera diferenciada daquela que eu e você estamos aqui. E eu quero tentar repartir um pouco com você essa experiência que eu tive nessa leitura. Aliás, eu quero traduzir para você o que aconteceu nesses dias aqui, para que você se permita também ser conduzido para esse lugar. Sabe por quê, amados? Porque nós temos a facilidade, por termos uma natureza terrena, de sermos conduzidos pelo que as nossas vistas enxergam, pelo que a nossa mente e as conjecturas chegam aos nossos corações. Nós temos a facilidade de nos tornarmos reféns dessa terra. Mas eu e você estamos aqui porque nós queremos algo novo de Deus. Quantos querem o novo de Deus? Então eu quero o novo de Deus. Para eu conseguir, para eu receber o novo de Deus, eu tenho que me sujeitar ao comando dele. Eu tenho que me permitir ser conduzido para a atmosfera que ele quer manifestar enquanto eu o busco. Semana passada, todos que estavam aqui hão de lembrar que eu falei do Monte da Transfiguração, toda aquela manifestação gloriosa que aconteceu. Se você não assistiu, está ali, está gravado no nosso site. É muito importante eu ter esse entendimento. A diferenciação que o Senhor faz entre aqueles que têm sede, que têm fome, que desejam, que têm um coração simples, que não estão ali para julgar as coisas e muito menos a palavra. Sabe, amados, quando nós começamos a julgar as circunstâncias, nós corremos o risco de julgar a própria palavra, de acharmos que aquele momento não é propício para as coisas que aconteceram lá, então não vai acontecer na minha vida também. Eu acabo abrindo mão dessas coisas. E aqui nós nos deparamos com algo muito especial. O que levaria uma mulher para um sepulcro? Parou para pensar nisso? Quando eu olhei para essa situação, comecei a pensar, o que levaria Maria Madalena para o cemitério, para o sepulcro? E algumas coisas o Senhor trouxe ao meu coração. Ela estava inconformada. Ela estava, apesar de ter passado só um dia, mas ela já estava tomada de saudade do Mestre. E às vezes nós ficamos uma semana, 2 semanas, sem estar com os irmãos, sem vir para a celebração, sem ler a palavra, sem ter um tempo de devoção, de entrega no secreto diante do Pai. Isso fala de saudade. Isso fala do nível de saudade que nós temos. Ela queria estar no cemitério, naquele sepulcro, para um momento de contemplação. Ela queria criar uma atmosfera
da presença do Senhor ali. Eu não estou dizendo que nós devemos ir ao cemitério para ter uma contemplação com os nossos entes queridos, porque aqui é um caso inédito com o Senhor da glória. Não era com uma pessoa igual a nós. Era algo que o Senhor tinha trazido de revelação para ela. Então a Bíblia diz que ela sai de madrugada. Esse primeiro versículo diz que ainda escuro, deixa-me ver se você está com todo o primeiro lá, no primeiro dia de madrugada, ainda escuro, estava só ela. Embora os demais livros ou os demais evangelhos, Mateus, Lucas e Marcos, fale que havia 2 mulheres, um deles diz que tinha 3 mulheres que foram ao sepulcro. João, ele tem uma narrativa diferente. Na visão dele e na descrição dele, diz que uma mulher só foi de madrugada, ainda escuro. Imagine, todos nós aqui, cada um tem o seu receio de passar na frente do cemitério, quanto mais entrar dentro. De madrugada ainda, sozinho, uma mulher. Nenhum homem vai, por mais grandão que seja, por mais forte que seja, capaz de não ir. Ali estava uma mulher. Agora, queridos, ela foi tomada de surpresa, porque a Bíblia diz ainda nesse versículo, aliás, esse versículo diz ainda que ela se deparou com a pedra que fora revolvida. Ela foi para ter aquela contemplação, para matar a sua saudade, para ter um tempo ali, para criar aquela atmosfera de dizer, ei, eu estou ainda com o Senhor, sem ainda compreender as coisas. Mas ela se deparou com um túmulo vazio, uma pedra que era colocada nos túmulos, que homens não conseguiriam remover. Mas tem um desses textos, correlatos a esse que eu estou lendo, que diz que o Senhor liberou os anjos para chegar ali e remover essa pedra. Para muitos amados, escute isso. Eu quero que você trabalhe o seu coração. Para muitos essa pedra ainda está posta. Para muitos Jesus ainda não está livre, interagindo com os crentes. Tem crentes que já entregaram suas vidas ao Senhor, mas a pedra ainda impede esse relacionamento mais íntimo, essas experiências mais profundas com o Senhor. E é exatamente isso que o Senhor quer. Nós vamos ver no decorrer aqui, aliás, já lemos os fatos que aconteceram, o Senhor interagindo com ela. Por que isso aconteceu? Justamente porque ela se deparou com uma surpresa agradável. Na vida dela não tinha mais pedra que se colocasse entre ela e Jesus. Não tinha mais lutas, não tinha mais dificuldades, não tinham mais circunstâncias, não tinham mais desculpas para se colocar entre ela e Jesus. Hoje é dia de ceia, hoje é dia de nós celebrarmos a vitória de Cristo em nosso favor. Aliás, todo dia é dia de celebrar a presença do Senhor. Mas Ele pediu para nós fazermos algo formal, algo literal, que era comer do pão e tomar do suco, ou do vinho, ou do suco, para celebrar a sua morte e a sua ressurreição. Ou fazer memória, trazer à memória o que ele fez. Eu vou procurar ser rápido, mas eu quero pelo menos pontuar a maioria dos versículos. O versículo 2 diz que ela ainda atônita por tudo que ela se deparou. A Bíblia diz que ela correu e foi ter com os irmãos. Foi ter com Simão Pedro e relatou o que estava acontecendo. Quando eu tenho algo agradável, eu fico comovido. Algo acontece no meu interior. Como um abalo sísmico dentro de mim,
me faz eu correr e repartir com os outros a alegria com a qual estou me deparando, ou com a tristeza que eu estou passando. Eu vou repartir com as pessoas mais próximas, ou as pessoas da minha confiança, ou as pessoas que eu quero que saibam a respeito do que está acontecendo comigo. Então Maria Madalena, ela não reteve para ela aquela surpresa agradável. Era uma surpresa, eu não sei se agradável, talvez não seja esse o termo, porque ela foi e relatou dizendo: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Ou ainda não havia compreensão, embora o seu coração se quedasse pelo Senhor, mas no seu nível de compreensão, ela não entendia quando o Senhor disse: eis que estarei convosco até o fim dos tempos. Ela não tinha ainda esse nível de compreensão, mas os discípulos também não sabiam, porque eles também aqui no versículo 4, apavorados com a notícia, a Bíblia diz que ambos corriam juntos. Houve ali uma competição, a primeira competição para chegar diante da notícia, para se inteirar dos fatos. Houve uma corrida para ver quem chegava antes. Uma corrida cujo prêmio era se deparar com o lugar onde o mestre havia sido colocado. E a Bíblia continua dizendo que quando chegaram no local, João, o que descreve acerca de si mesmo, dizendo: o discípulo amado, aquele que repousava junto ao seio de Jesus, ao peito de Jesus, a Bíblia diz que ele chegou primeiro e ele, como que chocado, versículo 5, como que perplexo, como que inconsolável, como quem estava sem chão, ele se colocou ali ao lado e ficou só contemplando aquela cena, e a Bíblia diz que ele não teve sequer coragem de entrar. Tamanho sentimento de perda, de uma forma irreparável, ficou contemplando aquele lugar. Porém Pedro, diz a Bíblia que seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Por quê? Porque Pedro tinha uma natureza mais destemida, e assim é a igreja. Nós temos aqueles que são os chorões, temos aqueles que são as pessoas que são mais quebrantadas, são mais compungidas, aquelas que se derramam aos pés do Senhor, e tem aquelas que vão atropelando, mas ambas são importantes, ambas são necessárias, porque uma impulsiona a outra. E assim nós, os irmãos, temos que ter essa característica de compreender quem é mais ousado, mais intrépido, e aqueles que são mais acomedidos, aqueles que são mais reservados, e compreender que nós caminhamos juntos, tanto que no versículo 8, a Bíblia diz que depois de tudo isso, então entrou também o outro discípulo, referindo-se a João, que chegara primeiro ao sepulcro, viu e creu. Ou seja, ele se sentiu encorajado pela intrepidez do seu irmão. Ele viu a ousadia de Pedro e disse: ei, eu também posso ir. Sabe, queridos, tem pessoas que passam anos esperando uma oportunidade como essa. Anos esperando uma corrida, uma maratona como essa. Ei, vamos para um momento de vigília. Mas eu nunca fui, eu tenho minhas dificuldades, tenho algumas coisinhas para resolver e tal. E aí essa pessoa mais intrépida diz: não, mas eu passo na sua casa, eu apanho você. Vamos para o jantar de homens, que acontece uma vez por mês, mas sabe o que é? A minha mulher ainda não me liberou, o alvará ainda está lá, eu preciso de um habeas corpus, e aí você encoraja ele e leva ele para esse lugar. Tem pessoas na igreja que passam anos esperando um empurrãozinho, e eu e você, que somos mais intrépidos, eu estou me colocando no meio, mas eu não sou tudo isso, mais ousados, nós temos que ajudar os irmãos. Como que você faz? Você tomando a dianteira,
Você dizendo, ei, está acontecendo algo novo lá. E aquela pessoa um pouco mais quieta, mais reservada, ainda não enxerga isso. Por causa da sua natureza. Então ela precisa desse impulso. Assim aconteceu com João e teve essa experiência. Mas continuando, o versículo 9, a Bíblia diz, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. Mas versículo 10, e esse versículo 10 diferencia os homens das mulheres. Diferencia dois discípulos de uma, ou dois discípulos de uma discípula. Dois perdem para um. Versículo 10. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Voltaram para casa. Onde ficou Maria Madalena? Versículo 11. Aliás, 11. Maria, entretanto, permanecia junto ao túmulo chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. Ou seja, queridos, a nossa persistência, o nosso momento de resiliência, o que é uma resiliência? É saber se portar no momento da dificuldade. É ter um lastro ou se deixar esticar um pouco mais no momento da luta. É não voltar atrás, é não resvalar, é não retroceder. Quantos irmãos retrocedem na primeira dificuldade? Quantas pessoas abandonam o barco na primeira tempestade? Quantas pessoas deixam de caminhar no reino de Deus por uma situaçãozinha aqui ou acolá? Voltam para casa. E eu falo aqui da questão da vitória de uma mulher diante de dois homens, porque as mulheres tiveram essa graça de anunciar que Jesus estava vivo, enquanto os homens correram para casa. Diga bem, mulheres. Mas eu já vou pegar no pé das mulheres. Não vou não. Salmo 51, 17 fala da recompensa, porque ela teve essa recompensa. Pode projetar ali para mim? 51, 17 diz assim: sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Ou seja, o Pai não resiste diante de um coração quebrantado, diante de um coração contrito. Por isso eu comecei dizendo que tudo aquilo que aconteceu ali aos olhos dessa mulher foi porque ela teve a coragem de ir num lugar onde os homens não têm essa coragem de ir. Num lugar onde a maioria da humanidade, a começar pelos convertidos, os crentes, os evangélicos, não tem coragem de ir. Porém, ela foi. Então ela teve esse prêmio, essa recompensa de ver os céus abertos. O que é ver os céus abertos, queridos? É se permitir enxergar aquilo que não é próprio da terra, que é próprio dos céus. E a Bíblia diz que, versículo 12, então baixando, olhando para o túmulo, ela viu dois anjos vestidos de branco, sentado onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles perguntaram: mulher, por que choras? E ela respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde puseram. Ela nem se deparou, ela nem se tocou, que ela estava conversando no nível do sobrenatural. Ela já não estava mais conversando com Pedro, e não estava mais conversando com João, ela estava conversando com os anjos. Quantos aqui tiveram um tempo, um bate-papo, uma resenha com os anjos nos últimos anos?
Quem sabe nunca. Eu tive já, mas em sonho. Deixa eu dizer algo para vocês, que é tão precioso. Eu estava orando segunda-feira, a Helenice foi repousar, e eu falei para ela, eu vou ficar um pouco mais. E comecei a orar, e fiquei um tempão orando, andando da sala para um quarto que estava vazio, hoje está cheio de gente lá, agregados e filhas e netos. Andando de um quarto para outra sala, para a cozinha, para outra salinha, a salinha da TV, e aí eu olhava para fora e continuava orando e pedindo ao Senhor, Senhor, eu sei que eu vou, de repente vai aparecer um anjo de um lado, o susto vai ser tão grande que ele vai correr e eu vou cair, mas eu quero ter isso, eu quero essas experiências com o Senhor. E continuei orando, e fiquei um tempão orando, daí cansado, já com dor nas pernas de tanto andar e dor nas costas, e então eu fui deitar. Lá pelas 4 horas da manhã, Helenice me acordou, eu numa peleia, tentando chamar o nome de Jesus, ou falando assim com dificuldades, e ela me acordou, e ela disse, bem, você está sonhando, você está tendo um pesadelo, e de fato, eu estava pelejando com demônios. Por que eu estou falando isso? Porque logo que eu levantei pela manhã, fomos ao Pilates, e eu vi que tinha uma mensagem. Então despertou o celular, levantei, fiz higiene pessoal, coloquei a roupa para ir ao Pilates e vi uma mensagem. E nessa mensagem tinha um pastor eu vou tentar lembrar o nome. Não. Ali perto de Laranjeiras do Sul, que esteve fazendo um encontro com os homens. De Virmont, eu nem sei onde é Virmont, se existe Virmont, e primeiro contato que nós tivemos com ele, porque ele veio ministrar, veio nos ajudar, ele é da congregação da Zoe, e o pastor William trouxe ele e um outro pastor de Laranjeiras, o Chico. E escute o que ele disse, pastor, ele nunca mandou uma mensagem para mim. A única mensagem que ele mandou foi quando nós alinhamos para ele vir ajudar no encontro. Ele disse, pastor, 4 e pouca da manhã, eu fui despertado para orar por ti. Porque ele já vai segurar a bebê. Quer levar ela ali na salinha? Por quê? Porque você está tendo uma grande luta. O Senhor tem me falado que você está em algumas lutas, mas o Senhor vai reverter essas lutas que você está passando em vitória. O que é isso, queridos? É a proporção da minha fome, da minha vontade. O Senhor descortina os céus e permite que coisas no âmbito do sobrenatural ativa pessoas para interceder por nós. Assim foi com Pedro na visitação de Cornélios, quando ele teve aquela experiência e toda aquela casa se converteu, em Atos 10. Eu quero que ele projete os Salmos 91, 11 e 12, eu anotei aqui, que faz um paralelo com isso que eu estou falando. Diz assim, porque aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. E o 12, eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropecem em alguma pedra. Volte no 11, por gentileza. Porque aos seus anjos dará ordens ao teu respeito. Quando nós olhamos esse versículo, eu estava vendo essa parte aqui dessa interação entre os anjos e Maria Madalena, nesse momento, dessa experiência que ela teve, e me veio, à luz da palavra, esse versículo ao meu coração, à minha mente. E o Senhor me trouxe a seguinte revelação, ou o seguinte entendimento, ou o seguinte discernimento. Muitos de nós temos a compreensão assim, você tem anjos do Senhor te guardando, ei, tem o teu anjo que te guarda. É uma verdade que nós falamos assim? É uma verdade. Eu estou dizendo, nos incluindo, era assim que eu pensava. Mas quando eu li esse versículo, eu vi algo diferente.
Porque o Senhor diz assim: porque aos seus anjos dará ordens. Queridos, os anjos, eles não estão de forma aleatória tentando cuidar desse ou daquele. Os anjos não estão preocupados se eu ou você vamos tropeçar numa pedra ou não. Os anjos estão ávidos pelas ordens do Senhor. Então, quando eu e você nos propomos ter um relacionamento mais próximo com o Senhor, a Bíblia diz que o Senhor diz: então Ele dará ordem aos seus anjos para que te guardem, para que você não tropece em nenhuma pedra, para que você faça uma viagem boa, tanto na ida como na volta, porque é Ele que guarda a tua porta de saída e a tua porta de entrada. Mas Ele dará ordem aos anjos. Sempre guarde isso no teu coração, na tua mente e no teu coração. Não pense que os anjos, que nós vamos caminhar aí e logo os anjos vão estar nos protegendo. Todos nós temos anjos da parte do Senhor, mas Ele está esperando para que eu e você ativemos o coração de Deus e o Senhor dê ordens para que os anjos venham em nosso socorro. Então essa mulher estava tendo esse relacionamento com o Senhor e teve essa visão. Versículo 14. Tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus e não o reconheceu. Nós não estamos, a Bíblia diz que quando alguém disser para você: ei, Jesus está lá ou acolá, não acredite. Porque o Jesus que vai falar com você é aquele que você se relaciona com Ele. Aqui diz que ela viu Jesus e não o reconheceu. O grande problema que nós temos na nossa caminhada cristã é não reconhecer o que o Senhor está realizando entre nós, ou não reconhecer que é Ele que está fazendo, é Ele que está permitindo essa ou aquela circunstância, é Ele quem nos trouxe para esse lugar, é Ele que quer uma ativação dessa igreja, é Ele que quer nos levar para um lugar, às vezes inusitados como esse, como citei, o Serginho uma vez teve uma experiência lá com os cavalos. Quando foi procurar, o Senhor mostrou algo que você não tinha o costume de ter. O Senhor quer nos levar para esses lugares, como foi no Monte da Transfiguração, e nos depararmos com um Jesus resplandecente. Nos depararmos com uma nuvem que envolveu todos eles, de se deparar com as entidades dos céus, Moisés e Elias, se deparar com uma nuvem gloriosa os envolvendo, e por fim, ouvir a voz do Senhor. Nós precisamos buscar esses lugares inusitados, mas precisamos entender, é Jesus que está ali. Não é só a minha força de pensamento, não é só a minha fé que está me trazendo para esse lugar, é Jesus dizendo na sua simplicidade. Nós estamos falando hoje lá em casa, precisamos voltar, tirar um tempo e assistir a série The Chosen, Os Escolhidos. Por quê, queridos? Porque ali está falando de um Jesus mais convidativo. A gente às vezes olha para essa palavra e se depara às vezes com um Jesus severo, um Jesus com a mão pesada. E ali ele tenta traduzir um Jesus, vejam bem, Jesus veio assim, Jesus veio na simplicidade. Jesus veio falando de paz, veio falando de amor, veio falando de acolhimento, veio falando de bondade, de misericórdia. Mas o Jesus que vai voltar, não. O Jesus que vai voltar, Ele vai dizer: ei, eu não te conheço, caia fora daqui. O Jesus que vai voltar, Ele vai dizer: eu não me comprazo com a iniquidade. O Jesus que vai voltar é um Jesus vingador. Por isso nós cantamos que o Cordeiro foi sacrificado, mas quem virá será o leão, com a sua força. Mas nós temos que ter
olhar e conhecer Jesus. Versículo 15, perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procura? Ela, supondo ser o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tirasse, dize-me onde o puseste e eu o levarei. Eu quero falar de duas coisas importantes aqui. Primeira delas, no versículo 2, ela diz para os discípulos: levaram o nosso Senhor, ou o meu Senhor, e eu não sei onde o colocaram. Para os anjos, ela diz: eu não sei onde puseram. E aqui para o próprio Jesus, ele diz: se tu o levaste, me diga onde você pôs. Mas o dado importante, queridos, isso nós temos que guardar. Ela diz: porque me diz onde o puseste e eu o levarei. Quantos querem levar Jesus para casa? Aleluia! Levar Jesus para o trabalho, levar Jesus nas nossas viagens, levar Jesus de férias. Mas pastor, sabe o que é? Lá nas férias, de vez em quando, eu quero, me divertir um pouco, eu quero dar uma extravasada, desde que seja lícito, querido, não é problema. Jesus não vai se entristecer com você. O que nós não podemos é nos permitir achar que Jesus é tão distante nas nossas vidas. Eu tenho que ter o coração, a paixão, o desejo de levá-lo comigo para o lugar que eu vou. Eu vou falar uma coisa para você que eu vou derrubar você da cadeira. E com carinho. Tem pessoas que vão para a igreja e não levam Jesus. Tem amados que saem das suas casas tomadas de amargura, tomadas de ressentimento, mas elas compreendem que a igreja é um lugar de bênção, a igreja é um lugar que eu fui ensinado de forma litúrgica, mas eu fui ensinado a estar lá, então eu preciso estar lá, mas Jesus ainda está longe, ainda está atrás daquela pedra, e é isso que nós precisamos vencer nesses dias, como igreja verdadeira, como igreja que compreende que estamos caminhando para os dias do fim. O Senhor está adornando a noiva, o Senhor está preparando a noiva, uma noiva agradável, uma noiva sem mancha, sem ruga, sem mácula, uma noiva sem pecado, uma noiva comprometida com o noivo. Imagine o noivo dizendo: eu vou passar na sua casa e inquietar você, para você sair comigo, e nós nos deleitarmos, e passar lá, a noiva está distraída na frente da televisão, a noiva está distraída no seu celular, nas redes sociais, a noiva resolveu ir para outros lugares, ela não quer saber do noivo. Queridos, quando o noivo voltar, como ele vai encontrar a noiva? Em que situação nós vamos estar? Por isso, eu abraçava o Favim e dizia, dando os parabéns para ele, apesar de ter feito aniversário no dia 13, mas dei os parabéns para ele. Nem tudo é perfeito, né, Favinho? Mas o Senhor é perfeito, aquele que está em nós é perfeito. E aí eu falei: que Deus te abençoe, te fortaleça, te encha de graça, de fome, de sede, nessa simplicidade que você tem sido. E ele falou: eu preciso ser curado, pastor, eu preciso ser curado. Queridos, todos nós precisamos ser curados, todos nós, porque senão nós não levamos as nossas amarguras, as nossas dores, as nossas mazelas, não permitem levar Jesus junto. Onde Jesus quer se deleitar? Num coração quebrantado, ainda que tenha umas fatias, ainda que tenha umas porções de amarguras, mas reconheça diante do Pai: eu vim para a tua presença para dizer: Senhor, eu sou uma pessoa fraca, que preciso de um Deus forte, de um Jesus forte, que pode me curar. Deixa eu caminhar para o final, para nós cearmos. Quando ele disse Maria, então ela, voltando-se, disse em hebraico Rabone, que quer dizer mestre. Amados, nós precisamos ouvir a voz do Senhor falando o meu e o teu nome.
Pastor, é possível isso? Claro que é possível. Eu já ouvi essa noite mesmo, eu ouvi a voz dessa abençoada, não sei se ela estava sonhando, como que foi. Ela falou, bem, eu acordei. Mas eu já ouvi falando o meu nome. E aí eu não quis acordá-la, e aí eu, no meu coração, também não pronunciei em voz audível, mas no meu coração, como que eu disse, fala, Senhor, que o teu servo ouve. E aí fiquei interagindo com o Senhor me tirou o sono. O que ele queria? Que eu interagisse com ele. Então fiquei conversando com o Senhor acerca da palavra, lembrando algumas coisas, alguns textos, e é isso que ele quer, te chamar pelo nome. Jeremias foi chamado pelo nome antes dele ser formado. E esse é um texto que rebate o aborto. Já existia, já tinha vida antes de nascer. Versículo 17, recomendou-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com os teus irmãos. Primeira coisa, começa com os da tua casa. Ei, tem alguém que caminha com você na igreja, que você entende que precisa de ouvir acerca dessas experiências que você está tendo, reparta com ele. Começa com os da tua casa. E ele diz assim, vai para os teus irmãos e diz-lhes, subo para o meu Pai e teu Pai. Pensou Deus Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, Jesus, o soberano, dizendo, eu vou para o meu Pai, Maria, e teu Pai. E aí ele continua dizendo, eu vou para o meu Deus e o vosso Deus. Então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos, vi o Senhor. Quantos aqui viram Jesus? Não precisa levantar a mão. Mas eu tenho certeza que em cada situação que você tem se deparado, cheio do Espírito Santo, envolto a uma atmosfera dos céus, não tem como você não ver Jesus. Os homens que foram para o encontro, a grande maioria deles, quem sabe a totalidade, viram Jesus naquele lugar. Por quê? Por causa da intensidade que foi o encontro. Nós promovemos a intensidade dos encontros com o Senhor. Ali Ele se manifesta. Amém, amados? Quero te convidar a ficar em pé. Nós vamos tomar a ceia. Aleluia. Quero convidar os irmãos que vão servir a ceia. Antes de vir para cá, eu senti de fazer algo diferente. Quando eu digo fazer algo diferente, eu já chamo a tua atenção. Porque você que já caminha conosco aqui, sabe que de forma abençoadora, ainda que litúrgica, nós comemos do pão, tomamos do cálice, pelo menos entendendo que isso remete ao corpo de Cristo moído na cruz, ao seu sangue derramado para pagar o meu e o seu pecado. Pode se colocarem aqui, por gentileza. Para pagar o meu e o teu pecado. E eu e você tomamos desse cálice, comemos desse pão, porque eu e você entendemos que isso faz diferença. Escute isso, queridos. Entre nós e aqueles que não conhecem o Senhor, entre nós e aqueles que não têm o desejo como essa mulher, de correr para um lugar inóspito, um lugar indesejável aos olhos da humanidade. Quantos querem morar naquele condomínio onde ela foi? Quase ninguém, mas nós um dia vamos morar se Jesus não vier antes. Um dia alguém perguntou para mim, um farmacêutico aqui, parente de longe do meu pai, chegou e disse, ô Valdir, tudo bem? Eu falei, tudo bem.
e como é que está o Milton? Eu falei, está bem, eu creio que está se deliciando na presença do Pai. Ele falou, mas ele está morando aonde? Eu falei, lá naquele condomínio lá no bairro Bortotti. Até ele entender que era no cemitério. Nossa, ele morreu. Pois é, mas ele está bem, ele está com o Senhor. Essa é a garantia, porque começa num condomínio terreno, mas termina num condomínio glorioso. Começa no lugar onde os homens fizeram com as suas mãos, mas termina num lugar onde Jesus diz, eu vou para junto do Pai vos preparar morada. Em 1986, no dia véspera do meu casamento, numa sexta-feira, como fui sempre uma pessoa mais reservada, nunca gostei de extravagância, eu ainda não era convertido, me converti um ano depois dessa data. Eu me refugiei na casa onde tínhamos construído, já tinha todos os móveis dentro, para fugir dos supostos amigos que queriam fazer a despedida de solteiro, me levar para coisas, para lugares indevidos e fazer a despedida de solteiro. E quando eu me guardei lá, naquele lugar, deveria ser lá por 00:30, 1h da manhã, liguei a televisão e começou a passar um filme. E eu assisti esse filme. Não tinha assistido até então, embora que é lançamento de 1959. Aliás, escutem, atentem para isso. Ano em que eu nasci. O lançamento desse filme. E eu assisti e com a visão humanista de quem não era convertido. Mas era um filme épico de gladiadores ou de romanos, e reportava-se a Jerusalém. Então aquilo começou a cativar a minha mente e o meu coração. E eu assistindo esse filme chamado Ben-Hur, o antigo. Se você não assistiu, assista. E nesse filme aconteceram algumas coisas onde Jesus era como um pano de fundo, mas me chamou muita atenção. Não era filme sobre Jesus, e não é sobre Jesus, mas tem um pano de fundo que aparece Jesus, e me chamou mais atenção aquele quadro do que o restante das corridas, das brigas entre bigas ou corridas de bigas e gladiadores. E uma das coisas que me chamou a atenção é que aconteceu um milagre naquele dia. E esse milagre, ele aconteceu numa visão de Jesus sendo crucificado e o seu sangue sendo derramado. E um milagre aconteceu. Então me chamou a atenção duas coisas. Primeiro deles, ou a primeira circunstância, o nome da pessoa que recebeu o milagre era a irmã de Ben-Hur, chamada Tirzá. Por gentileza, vem aqui. E naquele dia eu disse: Senhor, se o Senhor me der uma filha, eu vou colocar o nome dela de Tirzá. Mas eu não era convertido e nasceu a primeira filha e eu me alegrei. Vem aqui, Marine. Me alegrei. E aí eu quis homenagear. Eu pensei assim: se for um filho homem, minha esposa estava grávida, eu vou homenagear o meu pai e o pai da Helenice. Então, se ele for um filho homem, ele vai chamar-se Milton Luiz. Mas se for uma filha, ela vai se chamar Marine Leonor, porque o nome da minha sogra é Marina
E o nome da minha mãe é Leonora. Já está na glória, minha mamãe. Então a Marine nasceu e nós homenageamos. Por quê? Porque eu tinha esquecido. Ela era para ser ela, Tirzá. O nome, né? Não ela tinha que ser ela e ela. Mas o nome. Depois que eu me converti, lendo a Bíblia, lá em Números, as filhas de Zelofeade, onde Zelofeade inquiriu com Moisés, na divisão das terras, ele disse: Ei, eu só tenho filhas, Milcá, Eloá e Tirzá. E as terras eram dadas só para quem tinha filho homem. Mas eu quero uma porção para as minhas filhas. E ele recebeu a porção para as filhas. Mas esse não é o fato. O que eu quero dizer é que o que veio ao meu coração nessa tarde, antes até de ter uma conversinha com a Tirzá, é que ela passou por algumas experiências. Quando ela tinha 1 ano e 6 meses, 3 meses, ela foi acometida de um acidente doméstico. Ela e a Marine estavam lá na cozinha. Nós tínhamos um fogãozinho daqueles de 4 bocas ainda. Elas abriram o forninho. Escute isso, queridos. Eu estava na igreja orando, eu já havia me convertido, em jejum, e em cima daquele fogão tinha uma panela de sopa para eu quebrar o jejum quando voltasse. Elas derrubaram a panela de sopa, fervendo, e a Tirzá foi atingida porque ela mais nova. A Marine conseguiu escapar, porque ela tinha 2 aninhos e pouco, e ela foi atingida por várias partes lá, no ombro e nas pernas. Isso nunca causou para ela nem um mal-estar. Ela sempre lidou bem com isso. Ia na praia, na piscina, com os queloides. Passado mais uns anos, com 7 anos, né, mais ou menos, nós estávamos numa loja, ela correu, atravessou, escapou das nossas mãos e um carro atropelou ela. Ela foi para Florianópolis, quis fazer faculdade lá. Quando ela estava fazendo o cursinho ainda, né, foi atropelada por uma moto. Nós a trouxemos para casa, para ela ser cuidada com um colete, porque fraturou uma das vértebras. Ficou uns 6 meses aqui, né? E depois voltou para lá e terminou o cursinho e fez a faculdade. Hoje é dia de milagre. Quantos creem que hoje é dia de milagre? Amém. Ela recebeu um diagnóstico da sua tireoide, que precisava fazer uma cirurgia, e ela fez uma cirurgia da tireoide, a questão de uns 20 dias atrás, 30 dias atrás, e ela ainda está sob cuidado médico. Ela precisa voltar a Florianópolis. Ela fez em Florianópolis lá, porque tem um médico que é mais amigo dela do que nosso, embora que a família do médico é amigo nosso, e um especialista nessa área. Mas ela ainda está sob cuidados médicos. Ela precisa voltar lá porque ainda não está plenamente restaurada, e ela precisa de um milagre da restauração. Hoje eu falava com ela, ela disse: pai, eu estou descansado para tudo que vier. Mas eu sei no coraçãozinho dela, quando ela pensa nos 2 filhos que ela tem, de 10 anos ou 10 anos e pouco de casado, 2014, 10 anos, foi em abril de 2014. Então, queridos, hoje é dia de ceia, tudo é para o milagre. Mas isso é para Tirzá? Sim, é para Tirzá, mas é para você também. Quem precisa do milagre precisa vir aqui à frente hoje. Hoje é dia. Eu não estou dizendo que quando nós tomamos a ceia, um milagre acontece. Eu estou dizendo que o Senhor colocou no coração de alguém um insight de um milagre. Pode vir quem quiser receber o milagre, venha vindo à frente. Eu quero dizer que naquele dia,
o Senhor colocou no coração de alguém, naquele filme, para que um milagre acontecesse. E o Senhor assentou no meu coração hoje, que cada uma das células da Tirzá serão visitadas nessa noite, por conta do verter, do derramar do sangue do Cordeiro, porque ela já tem a marca do Senhor, em todas essas circunstâncias que eu falei para você. Às vezes nós falamos mais da Tirzá do que da Marine, porque a Marine é mais reservada, é mais quieta, mas também teve essas lutas, as suas dificuldades. E hoje ela mora em São Carlos, São José dos Campos, ou melhor. Seu esposo ficou porque tinha aula ainda para dar lá. E ela veio para celebrar o aniversário da mamãe, 60 anos da mamãe. Pode chegar mais próximos que precisam de um milagre hoje. Queria convidar os líderes e a pastora Nair e os líderes de célula, os obreiros, os que fazem parte daquele grupo de obreiros que tem vindo orar aqui todos os dias. Eu quero fazer algo diferente hoje. A Lê pegou o óleo, mas eu sinto derramar o suco da vide, que representa o sangue do Cordeiro, sobre as suas mãos. Nós vamos servir mais se precisar. Pastor, isso é algo que você sempre faz? Nunca fiz. É algo que o Senhor está dirigindo o meu coração para fazer hoje. Hoje milagres vão acontecer. Amém. Você vai sair daqui hoje, e assim como você vai assistir esse filme, quem sabe se você não viu, Tirzá e Miriam, ou Miriam, não lembro o nome da mãe da Tirzá, foram jogados num calabouço, e naquele lugar elas contraíram lepra. E quando Jesus foi crucificado, naquela cena, o sangue verteu, aquela imagem, sem com que elas conhecessem Jesus, veio à mente da mãe da Tirzá. E num lance seguinte, elas olharam uma para a outra e estavam plenamente restauradas da lepra. Você vai ver esse filme, é um filme, como a gente diz assim, secular, mas tem um fundo da presença do Senhor. Amém. Líderes, peguem aqui um copinho, lê, juntos aí, vocês vão derramar um pouco de suco nas mãos de quem vocês vão orar. Restante da igreja, eu quero convidar vocês a virem mais próximos aqui, cercarem essas pessoas que estão ávidas por um milagre, e você estender as mãos e dizer: eu quero abençoá-las, eu quero declarar no nome de Jesus, essas mãos recebendo do precioso sangue do Cordeiro. Eu sei que vão estar recebendo suco da vide, mas há uma manifestação, uma presença do Cordeiro nesse lugar, e nós queremos declarar no nome de Jesus, não como numa transfiguração, mas nós queremos por fé declarar no nome do precioso sangue de Jesus, essas vidas curadas, estômagos sendo restaurados, colunas, úteros sendo restaurados, colunas sendo restauradas, vistas sendo restauradas, úteros sendo revistos, ouvidos sendo destapados. Orie se canta manasuri, orie xere cataramanai.
Comecem a orar. Quero declarar no nome de Jesus o milagre do Senhor. O milagre do Senhor se derramando nessa noite. Meu Deus, assim como o Senhor derramou teu sangue precioso para nos resgatar da morte eterna e trazer, Pai, Deus, a manifestação dos céus sobre cada um de nós. Eu quero declarar no nome de Jesus, assim como o Senhor trouxe esse insight ao meu coração acerca da minha filha, eu quero te rogar no nome de Jesus que o Senhor remova, Pai, Deus, esses tumores, Pai, que intentaram contra ela na sua tireoide. Assim como o Senhor guardou ela, Pai, desde a sua infância, desde a sua adolescência, Pai, na sua própria vida adulta, o Senhor a guardou. Eu quero declarar no nome de Jesus essa noite, ela recebendo, Pai, numa porção de fé redobrada, junto com todos esses irmãos que estão aqui à frente, cada um buscando o seu milagre, cada um percebendo o sangue do Cordeiro os revestindo. Sim, Pai, nós estamos aqui para tomar da ceia e comer do pão em memória ao teu nome, mas estamos aqui também na convicção de que aquele que está conosco deseja nos restaurar. E a minha oração é para que o Senhor restaure a vida da Tirzá, Senhor. Meu Deus, que ela receba do teu milagre. O sangue do Cordeiro venha sobre ela, Pai, e venha sobre cada um dos que aqui estão. Também, Pai, trazendo cura emocional, trazendo cura, Pai, restauração. Estenda as mãos, Pai, trazendo restauração e cura, Papai. Espírito Santo de Deus, eu te clamo, Pai, que esse tempo seja um tempo de milagres. Esse seja um tempo, Pai, de restauração. Esse, Pai, seja um tempo, Pai, onde, meu Deus, Pai, cada um aqui haverá de ser, Pai, tomado pelo teu sangue, Pai, tomado, Pai, pela restauração do Senhor. Pai, toma, Pai, as vistas do Davi. Meu Deus, Pai, essa noite, Pai, será uma noite onde haveremos de ouvir testemunhos de plena restauração do Senhor. Plena restauração. Rie cantaramanas. De calarramanabayecher andaramanás.